Um país sério, você não compraria tantas coisas da China. Por quê? Porque você teria condições de tê-las sendo fabricadas aqui. É isso, é basicamente isso. Não é possível que saia mais barato, cara, você fazer um chaveiro Mas, Arthur, na desculpa. China, colocar num container e trazer pra cá do que fazer aqui. Aí você fala, tudo bem, lá tem um monte de gente em regimes... É um exemplo ruim que você deu, porque todos os países sérios consomem muito produtos chineses. Os Estados Unidos, para começar. Tudo bem, mas você tem a opção de comprar coisas lá. Por exemplo... Tem, mas as por que que a bugigangas gente... você compra da China. Não seria esse o problema. O problema é o seguinte, como é que a gente... É muito errado a gente discutir isso nesses termos, do tipo, a China tá mandando um produto porcaria dessa Shein e as pessoas estão comprando sem imposto via uma remessa, tipo, uma remessa que não tem nem nota fiscal, porque, tá bom, essas pessoas já estão pagando tanto imposto em tantas outras coisas que, se elas não podem comprar a brusinha delas, vai lá o Estado ficar sobretaxando, o Estado que não consegue entregar nada de útil para elas. Mas o fato é o seguinte, não é só a questão da... O problema é que você não tem opção intermediária. Você não, por exemplo, ou você compra a bugiganga, que é muito barata e você não paga imposto, vem da China, é uma porcaria, ou você tenta, vamos falar de iPhone de ouvido, ou você compra um iPhone, como é que chama? Um AirPod da Apple que custa, sei lá, R$2.000 aqui. Assim, R$2.000 num fone de ouvido, cara? Não, então qual é a outra opção? A outra opção é você pagar R$60 numa coisa absolutamente porcaria que vem lá da China. A gente não consegue fazer aqui. Tudo bem, talvez você não consiga competir com um cara que, pô, sei lá, trabalha em um regime semi-escravo lá na China, não sei o quê, que talvez seja essa a vantagem, já que tá tão longe, é o custo de trazer para cá. Mas você pelo menos tem uma opção no meio, intermediária. A gente não tem. Que é uma coisa triste também. O trabalhador chinês já ganha mais do que o trabalhador brasileiro. É verdade. Tipo, a gente não pode nem chamar ele de escravo. O Irã tá conseguindo um PIB per capita maior que o nosso agora. Sim, não. O PIB per capita do Irã é bem maior que o nosso. Se eu não me engano, o pessoal pode checar aí, tá? O Junito da galera pode dar uma checada, mas o PIB per capita do Iraque é maior do que o nosso, tá? O PIB per capita de Botsuana, um país que estava arrasado pelo vírus HIV, destruído por guerras ao redor dele, o PIB per capita de Botsuana já é maior do que o brasileiro. Ou seja, nós somos um fracasso civilizacional, assim, onde quer que você venha comparar. Nós somos o Brasil, e para entender que assim, a gente tem que parar com aquelas conversinhas mole do tipo, o Brasil é muito rico, mas é desigual. Não, o Brasil é muito pobre e desigual. O Brasil é pobre, nós somos pobres. Não, ele tem muita riqueza, ele não tem riqueza. Nós somos muito pobres. A riqueza natural, hoje em dia, na 2023, era da tecnologia, ano da tecnologia, ano do Elon Musk, você achar que eu tenho um minério de ferro aqui e isso me tornou rico, esqueça. Não, e outra, a gente estava conversando, né, sobre a passada de perna que a Colômbia passou na gente em relação ao café. Né? Sabe onde que você vê isso? Tem um filme que chama Sim Senhor, que é o filme do Jim Carrey, Sim Senhor, que é o Jim Carrey que ele vira Deus. E aí uma hora ele, tá cheio de solicitação lá ele falou, já sei, vou transformar tudo isso em e-mail. Aí ele vai lá no computador dele para responder os e-mails que são as orações. Aí ele tá lá trabalhando, ele fala, preciso de um café. Aí ele abre a janela, aparece quem para levar um café para ele? Não é um brasileiro. Aparece o José, que é um colombiano. Se não me engano, ele vem com uma vaca, acho que puxando uma vaca, e dá um café, ele toma, nossa, que café delicioso. Por quê? Porque a Colômbia simplesmente investiu no marketing do café deles. É isso. E nós, que produzimos café pra caramba, nós simplesmente não investimos nisso. Nós não investimos no marketing do futebol brasileiro, cara. Nós não investimos no marketing do futebol brasileiro, bicho. A gente não sabe investir nem no que a gente tem, né? Que dirá no que a gente não tem. O filme é O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, não é o Sim Senhor, Sim Senhor é outro, é o Todo-Poderoso. E é uma vergonha, assim, para entender, o Brasil está à deriva. E havia umas conversas que eu fazia no MBL News do ano passado, Arthur, que é bem interessante, que eu falava com o Ricardo. Acho que nós temos um colapso de modelo. O que é o colapso de modelo? Veio a Constituição de 88, ela repactua o que são as elites no Brasil, incluindo a galera que combateu a ditadura militar ali, como sócio do processo. Grupos de pressão social, a imprensa fazem parte desse neoconsórcio de quem manda no Brasil. E aí esses caras se estabelecem no Brasil, só que o Brasil passa a ter um sério problema. Ele não consegue fazer nada sério e ir para lugar nenhum, porque para qualquer passo que você dá à frente, você tem que dar 2 para trás. Então a gente só deu passos para trás na prática. Né? Toda vez que você quer fazer uma grande reforma, você tem que ceder demais em outras coisas. Por exemplo, o governo Temer ele fez grandes reformas, você teria que dar todos os aumentos possíveis para o funcionalismo, colocar um monte de tranqueira em tribunais superiores, e a gente fica refém dessas pessoas que tomam as decisões para nós, e nós não sabemos quem são. Quem são as pessoas que tomam essas decisões em tribunais? Quem são essas pessoas que operam
por debaixo do radar. São as pessoas que verdadeiramente mandam no Brasil e que não participam de eleições para isso, né? E o Brasil chegou a um ponto em que ele não consegue ir para distância nenhuma, porque para tudo ele tem que ceder. Então, para você tocar um governo, você tem que ceder, por exemplo, o Arthur Lira, que tem que entregar obras e mais obras que não servem para nada em Arapiraca. É feito um orçamento secreto. Então, o Brasil é necessariamente inoperante. Só que ele está inoperante há 30 anos. Ele não consegue ir para lugar nenhum há 30 anos. E aí, como ele não consegue ir para lugar nenhum, ele perdeu o espaço dele, assim, dentro dos países em desenvolvimento. O Brasil não é mais um país em desenvolvimento. O Brasil é um país pobre e estagnado. Tá? Então é um país pobre sem perspectiva de melhora. E ao não conseguir ir para lugar nenhum, o regime começa a deteriorar. E o que eu acho que está rolando é o nosso regime, tá? O regime político brasileiro, através das atuais, desculpe o termo, oligarquias que mandam aqui, o nosso regime está caindo de maduro, porque ele não tem para onde ir. E não tendo para onde ir, ele só pode cair. Eu acho que, enfim, a ordem constitucional nossa em algum momento vai romper, porque é isso, ou o país simplesmente... Sim. Acaba. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.